os recursos naturais. Reduza a quantidade de lixo que você produz. Reutilize os materiais e conserte objetos quebrados ao invés de jogá-los no lixo. Recicle. Separe metais, plásticos, papéis e vidros do resto do seu lixo. Repense o uso dos recursos naturais. Incentive seus amigos, parentes e vizinhos a realizar a separação do lixo e participar da coleta seletiva. Difusora, o cartão sonoro do Brasil. 12:29. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. Paz do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes que nos ouvem ou nos assistem de qualquer parte do estado do Paraná, do Brasil ou do mundo. Nesta linda manhã de sábado, desejamos que todos vocês sejam muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Você está ouvindo o Momento da Escola Dominical. Neste segundo trimestre de 2017, através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estamos estudando a respeito do caráter cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como o ouro. No programa de hoje faremos um breve resumo da nossa lição de número 7, falando sobre o tema Ruth, uma mulher digna de confiança. Para tanto, leiamos a verdade prática de nossa lição, que diz o seguinte: Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas raciais, para torná-la parte da linhagem do Messias. Em nossa lição de hoje falaremos resumidamente do caráter de uma jovem moabita que se tornou uma das mulheres mais admiráveis de toda a Bíblia Sagrada. A linda história de vida desta jovem é contada na Bíblia no livro que leva o seu próprio nome, o livro de Ruth. Este livro é composto de apenas 4 capítulos. Então eu quero desafiar você que está me ouvindo ou assistindo a ler esse maravilhoso livro. Você não gastará mais do que 20 minutos para se deliciar com a leitura desse clássico da literatura universal. O livro de Ruth inicia trazendo-nos a informação de que naqueles dias, as pessoas pertencentes à tribo de Judá, uma das 12 tribos que compunham a nação de Israel, enfrentavam um período difícil que ameaçava até a própria sobrevivência, pois a fome havia assolado suas terras. O escritor de Ruth relata-nos que um dos moradores de Belém, cidade que pertencia ao território da tribo de Judá, cujo nome era Elimeleque, acompanhado de sua esposa Noemi e de seus filhos Malom e Quilion, para sobreviverem, deixaram sua cidade natal e se mudaram para Moabe, um país vizinho do país de Israel. O povo de Moabe era um povo irmão dos israelitas, pois, de acordo com Gênesis 19:37, os moabitas são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, de quem descendem os israelitas. Mas em que pese os moabitas serem parentes dos israelitas, nos dias de Ruth, o povo moabita não era visto com bons olhos pelo povo de Israel, porque quando os israelitas deixaram a escravidão no Egito e seguiam caminhando para a terra de Canaã sob a liderança de Moisés, no trajeto que Israel fazia
passaram pelo território dos moabitas, mas os moabitas não se compadeceram de seus próprios parentes, não saíram ao seu encontro para lhes servir pão, para saciar a sua fome, nem lhes deram água para matar a sua sede. Antes, pelo contrário, assalariaram um falso profeta chamado Balaão, pedindo a ele que amaldiçoasse Israel. Por essa razão, Deus mandou Moisés escrever num livro de memórias que, por conta do orgulho dos moabitas naquela ocasião, nenhum de seus descendentes jamais poderia se integrar ao povo de Israel. Neemias 13:2. Mas, para muito além disso, com o passar do tempo, o país de Moabe aderiu à idolatria e passaram a adorar um deus ao qual deram o nome de Moloque. A história se encarrega de descrever que durante o ritual de adoração a Moloque, os moabitas matavam seus próprios filhos e os queimavam, oferecendo a esse falso deus. E essa atitude desvairada dos moabitas afrontava o Deus de Israel. Mas o judeu Elimeleque não levou nada disso em conta e assim mudou-se com sua família para o país de Moabe. Mas pouco tempo depois de estar residindo em Moabe, Elimeleque morreu e deixou sua esposa Noemi viúva. Logo após a morte de Elimeleque, Malom e Quilion, seus filhos, se casaram no país de Moabe. Malom casou-se com uma jovem chamada Rute, e Quilion, seu irmão, casou-se com Orfa. Rute, capítulo 1, versículo 4, então vai nos dizer que antes de completarem 10 anos de residência no país de Moabe, Malom e Quilion, filhos de Noemi, morreram, deixando suas esposas Rute e Orfa viúvas. Após se tornar viúva, após ter sido apunhalada pela profunda dor de enterrar seus 2 únicos filhos, e depois de ouvir em Moabe que por ação divina Belém, sua terra natal, voltara a ser um lugar onde havia abundância de pão, Noemi resolveu voltar para a sua terra. Suas noras viúvas de seus filhos a seguiram. Conta-nos a Bíblia, então, que indo elas no caminho, Noemi disse às suas noras: voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com meus filhos e para comigo. Noemi então beijou as suas 2 noras para despedi-las. Ao beijá-las, suas 2 noras choraram em alta voz e disseram a Noemi: não, iremos contigo a teu povo. Porém Noemi lhes disse: voltai, filhas minhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Nesse momento, Orfa, sua nora, que fora esposa de Quilion, deu um beijo em sua sogra Noemi e finalmente se despediu dela, voltando para a casa de sua mãe. Porém Rute, que fora esposa de Malom, se apegou à sua sogra Noemi. Então Noemi disse a Rute: eis que tua cunhada Orfa voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Rute a Noemi, sua sogra: não insistas para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com Rute. Então ambas se foram e chegaram a Belém, na terra de Judá.
Mas a história de Ruth não acaba aí. Ao acompanhar sua sogra Noemi em Belém, Ruth conheceu e casou-se com um parente de Noemi chamado Boaz. Desta linda união nasceu um filho, ao qual se chamou Obed. Obed, por sua vez, teve um filho a quem puseram o nome de Jessé. Ora, Jessé é o pai de Davi, que, escolhido por Deus, se tornou no rei de Israel. Ruth é um exemplo que deve ser seguido e imitado por todos os discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, porque antes de conhecer e se casar com Malom, filho de Noemi, Ruth vivia uma vida de uma moabita comum. Tinha seu modo de pensar, de agir, de acordo com o pensamento e o comportamento moabita. Honrava e adorava Moloque, um falso deus, obra da imaginação humana. Por Moloque consentiu até na morte de crianças inocentes que eram brutalmente mortas e queimadas em homenagem e a pseudo-adoração de um Deus que na realidade nunca existiu. Mas Ruth, tendo a oportunidade de conhecer o Deus que seu falecido esposo Malom servia, apaixonou-se por ele e por esta razão recusou-se voltar para a casa de sua mãe, recusando-se também em voltar a adorar a Moloque, Deus de seu povo, declarando sua firme decisão à sua sogra Noemi de não voltar atrás em sua decisão firme e irreversível de dedicar dali para frente todos os momentos de sua vida ao Deus verdadeiro, vivendo no meio do povo de Israel. Eu penso que ao ver e ouvir Ruth dizer a Noemi: Moabe nunca mais, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, de seu trono de glória, Jeová imediatamente revogou a lei que previa que jamais um moabita poderia integrar-se ao povo de Israel, abrindo uma exceção à moabita Ruth. Mais que isso, penso também que Jeová naquele momento disse ao Senhor Jesus: meu filho, esta era a mulher que procurávamos para, por intermédio dela, continuar o projeto de construção de sua genealogia na casa de Judá. Ruth só queria servir ao Deus verdadeiro, ao lado de sua sogra Noemi, mas por demonstrar ser uma mulher digna de confiança, Deus não só a acolheu em seus braços, mas concedeu-lhe também o privilégio de integrá-la à principal tribo de Israel, dando a ela a honra de ser a bisavó do grande rei Davi. Por tudo isso, Ruth é para nós cristãos um exemplo a ser seguido, pois demonstrou ter um caráter, uma atitude de vida moldado pela palavra de Deus, que mesmo tendo sido provado como ouro é provado no fogo, ainda assim prevaleceu. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos por esses minutos tão preciosos que passamos aqui, Senhor, na Rádio Difusora, falando sobre esta história tão linda e comovente desta tua serva, a irmã Ruth. Senhor, que possamos, ó Deus, aprender com a vida desta mulher a te servir de maneira integral, de maneira, Senhor, incondicional. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, amém. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, mas queremos convidar você, onde você estiver, a procurar amanhã uma igreja Assembleia de Deus mais próxima da sua casa, para juntos estudarmos conosco a lição Ruth, uma mulher digna de confiança. Se você quiser saber dos endereços da Assembleia de Deus de Londrina, acesse o site www.adelondrina.com.br. Sábado que vem, lição 8, Abigail, um caráter conciliador. Fiquem todos com Deus, um abraço do seu irmão Moisés Rosa, e viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa, Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa.